Buenas, seja bem-vindo a mais um programa Fé em Sintonia. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Não sei que horas que você vai estar ouvindo isso. Se for ao vivo, é boa tarde, aqui na Cantate FM 104,5. Nesse sabadão, estou aqui com Camila Furtado. Tudo bem, Camila? Oi, Max, tudo bom? Tudo bom, gente? Ouvintes queridos aqui da Cantate que nos acompanham, familiares, amigos, todos os ouvintes aqui da rádio. Um grande beijo para vocês e é um prazer, uma honra estar aqui com a graça de Deus mais um dia compartilhando aqui com você, hein, Max, esse programa deste sabadão, sábado de aleluia. Olha, hoje é um que sábado dia importante, especial, né? Semana importante, né? Semana Santa aí, olha só. A semana muito especial, sábado especial e duplamente especial para mim. Por quê? Por quê? Porque hoje à noite, né? Óbvio, esse programa aqui de hoje ele está sendo gravado, mas enquanto ele reproduz aqui no sabadão, hoje à noite é o meu batismo. Aê! Uhul! Parabéns! Eu contei aqui pra vocês que eu estava no processo da Deus. catequese e hoje é o meu batismo e primeira Eucaristia também, tudo junto no meu pacote. Muito bom, que honra, que bênção receber os sacramentos, amém, hein? Amém. Os primeiros aí na sua vida, isso, né? Exatamente, os primeiros sacramentos. Eu não fui bom. batizado quando era criança, né? Então decidi agora depois de adulto. E hoje à noite, logo depois aqui do programa, né? A missa começa às 18 horas lá, uma missa mega especial. Não só porque a gente tá na Semana Santa, mas também porque é o meu batismo e demais. Vai ter uma galera de adultos batizando. É muito legal, vai ser muito bonito, tenho certeza disso. Muito bonito, Deus os abençoe muito e derrame muitas bênçãos sobre você, sua vida e para todos os seus colegas também, os catequizandos, catecúmenos. Catecúmenos, muito bem. Mas eu Glória deixo de ser catecúmeno? Agora fiquei na dúvida. Agora você acaba, né? Agora. Não, mas tem a crisma ainda, né? Ah, não, então você ainda vai continuar fazendo, né? Então você ainda é um estudante da catequese. Eu ainda sou catecúmeno. A crisma é só em junho. Muito bem, e com essa notícia muito boa que a gente começa o programa de hoje. Hoje nós falaremos aqui de uma parábola que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo também. É uma parábola que está ali no livro de Mateus, né? A gente está na sequência de parábolas aí, se você já vem ouvindo o programa, você já sabe. Se é o primeiro programa que você está ouvindo, nós estamos fazendo aqui uma sequência de programas falando das parábolas de Jesus ali do Novo Testamento. A maioria delas estão no livro de Mateus e Lucas, né? Tem algumas no livro de Marcos, mas elas são mais citadas no livro de Mateus e Lucas. E hoje, especialmente, no Evangelho de Jesus ali segundo Mateus, capítulo 13, versículo 33. É uma parábola bem curtinha que a gente vai ler ela, mas dá para discorrer bastante coisa a respeito. Antes da gente ir nos programas aqui, nossos famosos avisos paroquiais, né? Como o pessoal diz. Coisa boa, hein? Notícia boa aí, que a gente vai ter mais uma rodada da pizza solidária aí da Cantate FM, que vai acontecer no dia 13 de abril. Então daqui 2 semanas aproximadamente, a gente vai ter mais uma rodada da pizza solidária, certo? Como é que vocês fazem para comprar aí a sua pizza? Essa pizza, como eu sempre explico aqui, 100% do valor arrecadado ele é destinado de volta, né, ao projeto Vidas Salvas, a Cantate, a todo o projeto da comunidade. É uma pizza bem gostosa, aliás, uma bela pizza, com ótimos ingredientes, deliciosa, é boa mesmo. Na última você ajudou a fazer, não, né? Não, que a gente não tava aqui, não tava em Sorocaba, mas nós compramos, né? Aí, essa, se tiver disponível, eu vou lá ajudar a galera a montar. Isso aí. Um mutirão de gente, é muito bonito. E a comprar também, né? Comprar pizza aí pra saborear. Então, a pizza e ajudar. Baratinha, R$40 o valor da pizza, tem no sabor mussarela, bauru e calabresa. Como é que você faz pra comprar? Só mandar um zap aqui pra Cantate, tá? O zap aqui é 15 99693 4574. 1599-693-4574 ou telefone 3247-4749. Aí você
fala que você quer comprar pizza lá, o pessoal já explica pra você como é que você faz pra retirar. A retirada vai ser no dia 13, tá bom? 13 de abril. Compra aí em prol de ajudar aí o projeto a acontecer. Como a gente sempre fala aqui, não dá pra pagar a conta de energia com abraço, né? Então a gente precisa financiar aí para que o projeto todo aconteça aqui, essa rádio, toda a estrutura que a gente tem aqui, certo? Se você não faz questão da pizza, Max, eu quero ajudar, mas eu não faço questão da pizza. Você pode ajudar também fazendo a sua doação no Pix. E de novo, não importa o valor, R$1, R$10, R$100 ou R$1 milhão, não importa. O que importa é a intenção que você coloca nessa ajuda, tá bom? O Pix aqui da Cantate é o CNPJ, é 02891 295 0001 69. 02891 295 0001 69. Esse é o Pix aqui da Cantate. Não importa o valor, o que importa é a sua ajuda. E se você quiser fazer ainda mais, né, fazer diferente, você pode também se tornar um membro aqui da Cantate, né, que colabora aí mensalmente com o valor que você puder ajudar, certo? E inclusive no dia de hoje nós temos aqui os nossos aniversariantes, não é? Começando aqui pela Silvana Aparecida Machado. Olha só de onde ela é, Camila. Ela é de Capela do Alto, hein? Ó, que legal. Aqui, uma sócia evangelizadora. Sócia evangelizadora. Parabéns, lá Silvana. de Capela do Alto. A Reni Francisco da Rosa Oliveira, também do Parque das Laranjeiras, de Sorocaba. Parabéns. A Viviane Cristiane Nemer, do Rio Verde, de Araçoiaba da Serra. Olha só. Francisco Carlos dos Passos, lá da Vila Garcia de Votorantim. O Adriano José Ruivo, da Vila Hortência, Sorocaba. A Dirce Vieira dos Santos, da Vila João Romão de Sorocaba. Rosa Maria Pereira da Silva, da Vila Nova Sorocaba. Também de Sorocaba. Meus parabéns aí, que Deus abençoe muito a vida de vocês, celebrando aí com a gente nesse sabadão seu aniversário. Parabéns, meus queridos, que Deus abençoe muito, viu? E muito grata também pela ajuda de vocês aqui como sócio-evangelizadores, e que Deus derrame muitas bênçãos na vida de vocês em mais um ano, mais um ciclo de vida, mais uma graça, né? A vida é um dom de Deus, é uma graça. Então desfrutem desse presente de Deus aí na vida de vocês, viu? Aproveite muito seu dia com as pessoas que vocês amam e agradecendo muito ao nosso Senhor. Um beijo no coração de vocês. Exatamente. E se você quiser se tornar um sócio evangelizador, é só mandar aqui um zap pra gente, que o time aqui da Cantate explica pra você como fazer. É a maneira que você consegue ajudar aí mensalmente. Você recebe um boletim na sua casa, fica bem fácil, não esquece de colaborar. E pra gente aqui é muito importante porque dá previsibilidade, não é? O time aqui do administrativo financeiro já consegue ter uma previsibilidade dos sócios, né, evangelistas, e saber inclusive quais as ações serão necessárias pra gente fazer a arrecadação do que faltar. Para você se tornar um sócio é boa, né? Sócio evangelizador. É difícil falar isso, né? Sócio evangelizador. Sócio evangelizador. É só falar com calma, pausadamente. Eu preciso fazer aquele treino que os fonoaudiólogos ensinam de falar com a caneta na boca, sabe? Assim, sócio evangelizador. Qual que é o WhatsApp? É o 15 99693 4574. 15 99693 4574. E nesse mesmo WhatsApp, se você quiser entrar aqui para o nosso grupo do WhatsApp, aqui no programa Fé em Sintonia, a gente quer fazer com que a mensagem chegue a mais pessoas, certo? Esse é o nosso trabalho aqui, levar a mensagem, ajudar a evangelizar as pessoas, levar a mensagem da Bíblia, a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus Cristo para mais e mais pessoas. Nesse mesmo WhatsApp que eu falei, você pode pedir pro pessoal, falar assim, eu quero entrar no grupo do programa Fé em Sintonia para receber os programas. A gente tá postando lá os programas. Essa semana deu um probleminha com o áudio que nós vamos resolver já. Já deve ter sido resolvido, né? Até a altura aqui que a gente grava esse programa. Mas semanalmente a gente posta lá o áudio do programa, então você pode ouvir de novo. Às vezes você quer mandar pra alguém, falar, isso aqui fulano devia ouvir esse programa aqui, né? Aí você pode encaminhar pra pessoa.
ou convidar ela para entrar aqui no grupo também. Enfim, a ideia é que chegue a mais e mais pessoas, não fique limitado às ondas do rádio que a gente tem aqui, que está limitado à região de Sorocaba. E a internet a gente não tem essa limitação, temos gente do mundo inteiro nos ouvindo. Beleza? Então se você quiser entrar aqui para o grupo aqui do programa Fé em Sintonia, 15996934574. Tudo é nesse WhatsApp, né? Ficou com dúvida? Manda no Zap que o pessoal vai explicar. A Gia, a Cleuzinha, Isso, as meninas estão galera aqui para ajudar, auxiliar vocês. E aliás, eu queria aproveitar aqui e dar os parabéns para a organização aqui de todo o time da Cantate, né? De todos os voluntários também. Que sábado passado foi o show de prêmios. Então foi muito legal, Max. Foi uma tarde muito gostosa, muito bonita. Lá no... Camila tava lá cantando as bolas? Tava cantando as bolinhas do show de prêmios? Não. Eu tava só ali nas vendas das rodadas extras. Tá certo. Né? O pessoal que tava lá, o Calbi... Eu esqueci o nome da moça que tava ajudando ele agora. Mas foi bem bacana, foi muito bonito, uma tarde muito gostosa, cheia de prêmios. Nossa, e o povo ganhou lá, bicicleta, batedeira, liquidificador, escova de cabelo. Que tem uma galera que tava bem sortuda aí lá, o povo, né? que ganhou impressora, R$300, R$600, R$100. Nossa, foi incrível. E um projeto, uma tarde tão bonita, tão gostosa, né? Que ajuda, né? Sem dúvida. Em prol aí da obra de evangelização da rádio, do projeto social Vidas Salvas. E também as pessoas se divertem, saíram lá com muitos prêmios e tinha um monte de coisa gostosa, pastel e doce e bolo. Foi muito, muito bacana mesmo. Foi uma alegria participar com vocês. E muito obrigada aí a todos, né? Que participaram lá no dia, que estavam lá, as pessoas que compraram as cartelas antecipadamente, né? Então isso foi muito bacana mesmo. Um beijo para todos vocês aí, parabéns ao pessoal da Cantate por mais essa ação. Muito bem, parabéns aí a todo mundo que ganhou, todo mundo que participou, né? O intuito maior é participar para ajudar aí, o show de prêmios é a diversão ali só, né? Para reunir o pessoal, mas o propósito maior é ajudar o projeto a acontecer. E uma das ações que correu aí nas últimas semanas é Ação Entre Amigos. Ação Entre Amigos da TV, não é? E o sorteio, para quem comprou, esse não dá mais para comprar, certo? Que já acabou. Quem comprou, o sorteio vai ser hoje, tá bom? No sábado, né? Se você estiver ouvindo no sábado, o sorteio vai ser hoje e o time da Cantate aqui vai entrar em contato com o ganhador. Certo? Dados todos os recados, agora a gente vai colocar aquela música que a Camila gosta muito, né, Camila? Adoro. Ó, dica, Fraternidade São João Paulo II. Procurem no YouTube músicas lindas que tocam nosso coração e nos evangelizam também. Exatamente. A gente vai então ouvir aí essa música para preparar a gente aqui, né? Preparar o teu espírito aí, você entrar já no modo, na comunhão aí para podermos aqui discorrer sobre a parábola do fermento que nós falaremos hoje. Ok? Voltamos já então depois da música. Cantate FM 104,5. A frequência do amor de Deus. Já voltamos, já. Se aproximar de mim, se aproximar de mim. Senhor, eu sei que digno eu não sou, mas eu preciso tanto ouvir a tua voz, dizendo vem, mas eu sei, pequeno sou, mas eu sei, tão fraco estou,
mas eu sei, pequeno sou, mas eu sei, tão fraco estou, mas sei também, sem ti eu não consigo prosseguir. Mesmo com tantos erros que eu cometi, o teu olhar jamais se afastou de mim, e ao som de tua voz me resta te buscar, cada dia mais, cada dia mais, e ver teus olhos sempre fixos em mim, me fazem recordar dos passos no jardim, e ao som de tua voz me resta te buscar, cada dia mais, cada dia mais. Mas eu sei, mas eu sei, pequeno sou, mas eu sei, tão fraco estou, mas sei também, sem ti eu não consigo prosseguir. Mesmo com tantos erros que eu cometi, o teu olhar jamais se afastou de mim, e ao som de tua voz me resta te buscar, cada dia mais, cada dia mais, e ver teus olhos sempre fixos em mim, me fazem recordar dos passos no jardim, e ao som de tua voz me resta te buscar, cada dia mais, cada dia mais. Ainda na presença de Deus, vamos deixar que o Espírito Santo venha e gere em nós esse algo novo. Tudo aquilo que nos foi tirado um dia pelo pecado, mas que hoje pode ser restaurado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, os passos do jardim não são passos que condenam, mas passos que vêm atrás do homem. Nós queremos deixar, Senhor, que o teu amor seja movido em nós, Senhor. Que o teu amor seja movido em nós, Deus. Que o teu amor nos transforme, Senhor. Que o teu amor nos mostre que há uma outra possibilidade além do pecado, Senhor. Que há a possibilidade de vermos uma vida em ti, Senhor. Por isso derrama sobre nós o teu amor. Por isso derrama sobre nós o teu amor como se fosse a primeira vez, Senhor. Se houve um jardim em que o homem pecou contra ti, houve um outro jardim onde o Senhor suou sangue, Senhor, porque o Senhor pensava em nos salvar, porque o Senhor pensava em nos redimir, porque o Senhor pensava em derramar o teu sangue por nós, Senhor. Porque o Senhor se submeteu à vontade do Pai, dizendo: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E o Senhor se submeteu à vontade do Pai
Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor misericordioso. Obrigado porque nós podemos te sentir, Senhor. Bendito sejas, Deus. Obrigado porque tu és a única razão de tudo que nós fazemos, Senhor. De tudo que nós fazemos, de tudo que nós rezamos, Senhor. Obrigado. Buenas, estamos de volta aqui com o programa Fé em Sintonia, depois dessa música maravilhosa que tocou. E hoje nós falaremos aqui, é uma parábola que eu só lembrei dela depois que pra montar aqui o programa que eu tava estudando. Eu não lembrava, não é a parábola que é a primeira parábola que vem na cabeça quando a gente fala de parábola. É porque então, sempre tem aquelas que a gente conhece mais, né? E tem aquelas que a gente não conhece tanto, não lembra, ou às vezes não são muito faladas, né? Isso, também. Essa é bem curtinha, que é a parábola do fermento, né? Ela tá ali no Evangelho de Jesus segundo São Mateus, capítulo 13, versículo 33. E nós vamos discorrer sobre ela aqui. É uma parábola curtinha, mas você vai ver que dá pano pra manga a conversa. Então eu vou ler ali, de novo falando aqui na minha versão da Bíblia, que é a versão pastoral, Mateus 13, 33. O subtítulo desse trechinho, dessa parábola, aqui na minha versão está como O Reino Transforma. E aí começa assim: Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Gostei. Direto ao ponto. Direto ao ponto. Vou ler de novo. É curtinha, dá pra ler mais uma vez. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. E aí eu gostei muito da explicação que tem aqui na minha versão, que é a seguinte: a comunidade dos discípulos parece desaparecer no meio dos homens. Num segundo momento, porém, ela exerce ação transformadora no seio da sociedade. A comunidade dos discípulos parece desaparecer no meio dos homens. Num segundo momento, porém, ela exerce ação transformadora no seio da sociedade. Exato, até porque foi através deles, né, dos 12 ali, que até a Igreja Católica, né, um dos pilares da Igreja é a tradição apostólica, ou seja, né, tudo aquilo que foi passado e ensinado pelos apóstolos, né, de Jesus, pelos 12 que estavam ali com ele. E isso foi disseminado simplesmente para o mundo inteiro, né? Então, veja, para toda a humanidade, né? Essa é uma história mundialmente conhecida e até hoje aqui, nesse século que a gente está, nesse ano aqui que nós estamos, de 2024, nós falamos sobre isso. Essa é uma parábola que a gente consegue, vamos pensar no contexto aqui, né? Então, isso estava sendo dito por Jesus, obviamente, né? Eu sei que é redundante, mas é importante falar, na época que o cristianismo estava por se iniciar, não é? Então, Jesus Cristo estava falando ali que o reino dos céus é como o fermento, né? Que às vezes a gente põe e nem parece que não vai fazer nada, né? Não parece que não vai surtir efeito nenhum naquilo. Se mistura, fica ali tudo misturado. E é parece tudo a mesma coisa, e pouquinho que coloca, muito pouquinho. Inclusive é uma medida muito pequena. Ele fala, né? 3-1, né? Então pega uma mistura com 3 porções de farinha. Ou seja, é uma ticadinha de fermento para 3 porções de farinha. Isso ou seja, o quão é nada e o quão é potente ao mesmo tempo. Isso. Né? Porque é uma quantidade de fermento muito pequena para uma quantidade de farinha muito grande. E que aos nossos olhos dá-se a impressão que aquilo nada vai fazer ou que nada vai acontecer. Só que essa quantidade tão pequena, ao ser misturada, ela é muito potente.
Porque ela é o que vai dar o crescimento dessa massa e virar aquele alimento tão bonito, tão gostoso, né? Exato. E essa ali, comparação e hoje, com o reino do céu. Nós lendo isso aqui, né? Nós estamos lendo isso aqui no ano de 2024. Ou seja, entre aspas aqui, para arredondar as contas, 2024 anos depois disso aqui, 2023 anos depois disso aqui. De que isso foi dito, né? Um pouquinho menos, mas enfim. E a gente vê a evidência de que isso aqui essa parábola meio que se cumpriu já, não é? Não, porque com nós certeza. 2020 e tantos anos depois, um movimento que começou com 12, multiplicou-se hoje para, se for passar aí ao longo da história, sei lá, trilhões de pessoas, já dá para falar, será? De ao pessoas, longo dos acho séculos, que dá para falar séculos, isso. né? Bilhões, Sim. talvez, bilhões com certeza, trilhões, talvez. Precisa fazer a conta aí, ó. Mas olha o tanto, né, que isso gerou de movimento. Inclusive aqui numa outra versão que eu tenho aqui, ele tem uma explicação que é interessante, ó. A imagem de uma pitada de fermento permeando 3 medidas de massa compara-se ao grande impacto que o reino teria a despeito do seu pequeno início. E como é que você entende isso, Camila? Por exemplo, se eu for trazer isso, aqui a gente está falando do conceito histórico, do quanto que isso impactou, que o fermento, né, cresceu e a gente vê o movimento do cristianismo como é hoje. Se a gente for trazer isso por uma análise de nossa, a minha relação com Cristo, a minha relação espiritual com Deus, o quanto que eu permito essa palavra, como é que eu consigo enxergar na sua visão essa parábola na análise da sua própria evangelização, vamos dizer assim? Você consegue fazer uma correlação disso? A minha visão é entendendo numa comparação, né, numa analogia, como nós sermos, né, essa farinha e esse fermento que o próprio Jesus diz na parábola que ele compara ao reino do céu, sendo justamente o quanto a gente busca do Senhor em nós, o quanto nós nos relacionamos com Cristo, o quanto nós trazemos e permitimos a graça, a ação, o movimento de Cristo na nossa vida. Porque, como nós já falamos, né? Eu falo muito isso. São pequenas coisas e pequenas ações que é no dia a dia que a gente vai aprendendo. E ao longo da minha vida de fé, digamos assim, eu fui entendendo hoje um pouco mais velha, um pouco mais madura, entendendo que essa relação com Cristo, o fortalecer da minha fé, né? Ou como aqui é o nome do programa, né? Essa fé em sintonia com Deus, ela se dá a partir de um relacionamento contínuo e diário e pequeno no dia a dia, né? Mas que ele é sem parar, aonde nós devemos fazer o exercício desse encontro com Cristo diário, porque Deus se deu a conhecer, né? A revelação de Deus não é onde o homem quis conhecer a Deus, não. Deus quis dar-se a conhecer-se a si mesmo, né? Ou seja, é uma benevolência do próprio Deus ter trazido a nós, humanos, o conhecimento dele, né? Nós sabermos dessa existência. E aí, quando a gente se depara num mundo, quando a gente estuda um pouquinho a origem, né, da criação, estuda um pouquinho mais o livro de Gênesis e todo esse contexto da criação divina, a partir da questão da humanidade em si, né, lá do pecado original, da história de Adão e Eva, o que a gente percebe? A partir do momento que nós somos colocados na nossa humanidade, nesse ambiente aonde existe, né, o bem e o mal ali o tempo todo, né, e
E o mundo em si, o mundo físico, o mundo material, o mundo da ganância, da angústia, da cobiça, enfim, isso nos permeia, nos rodeia e vai continuar nos permeando e nos rodeando, e foi assim por toda a humanidade, vai ser daqui para frente enquanto a humanidade existir e Deus quiser que seja assim, né? Só que dentro desse cenário, a gente é colocado nesse mundo que é muito para fora de nós, ou seja, nós temos ações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que são coisas que estão fora da gente. Então, nós temos muita essa questão da loucura pelo trabalho, da loucura pelo dinheiro, da loucura pelas posses, pelo poder, de muitas coisas que são importantes, né? A gente não vai ser hipócrita de dizer que muitas coisas que a vida moderna pode nos oferecer são gostosas, são benéficas, né? Todo mundo quer ter um conforto na sua família, quer ter a comida à mesa, quer ter uma boa cama para deitar, quer ter um chuveiro quente para tomar um banho. Mas tudo isso faz parte da nossa vida como humanidade, certo? Agora, que vem do mundo externo. Agora, no nosso dia a dia, o que vai fazer com que nós consigamos alimentar essa massa que está dentro da gente, né? Como que nós fazemos esse pão crescer, que está em nós? É introduzindo o relacionamento com Cristo, que é o fermento para a nossa vida espiritual. Então, à medida que eu me permito, que eu converso com Deus, que eu vou me abrindo para a ação dele na minha vida, que eu vou fazendo um exercício de entrega verdadeira e genuína dos meus problemas, das minhas dificuldades, dessa minha abertura, né? Porque aí entra o livre-arbítrio, né? O quanto nós permitimos isso com Deus é que vai sendo diariamente as pitadinhas de fermento que vão fazendo essa massa, né, aqui na analogia, crescer dentro de nós. E quanto mais essa massa cresce, através desse fermento que é o próprio reino do céu, mais em comunhão com o Senhor nós estamos. Mais o nosso espírito está conectado ao Espírito Divino, está aberto para que realmente as ações da minha vida, as minhas tomadas de decisão através da minha mente e do meu coração não sejam ou que eu não pense, que eu não deixe que seja só pela minha própria humanidade, e sim pelo agir de Deus na minha vida. E muitas vezes, Max, a gente não percebe isso, sabe? Eu procuro sempre estar me observando, assim, durante o meu dia, né? O meu comportamento, as coisas que eu falo, as coisas que eu penso. Isso já é um hábito meu, porque para mim isso faz inclusive eu entender se Jesus aprovaria tal atitude minha ou não, né? Na minha visão, e isso faz de alguma maneira um movimento interno de melhoria como ser humano, aonde é a minha tentativa, né? Ou deveria ser a tentativa de todos nós cristãos de nos assemelharmos ao coração de Cristo. E nesses meus exercícios, eu consigo identificar muitas vezes no meu dia de coisas que eu me coloco como se todo o benefício daquela situação, ou o sucesso alcançado em determinado aspecto, ou determinada coisa que eu falei, ou da forma como eu me comportei, colocando muito como sendo a Camila, como sendo o agir próprio, meu, humano, e esquecendo de deixar para que aquele agir seja do próprio Cristo. Consegue entender? Mais ou menos, explica um pouquinho melhor. Por exemplo, vamos supor, num ambiente de trabalho, por exemplo, você precisa participar de uma reunião, você precisa entregar um projeto, enfim, alguma coisa ali relacionada ao sua função no seu trabalho. E aí você vai, se prepara, né, para aquele dia, para aquela reunião, aquela apresentação.
E aí, ao final daquilo, e aí você simplesmente esquece de colocar Deus nessa jogada, no sentido de pedir esclarecimento, orientação, para que seja Deus te guiando ali. E aí, ao final, quando você conclui ali aquela apresentação do seu projeto, por exemplo, no trabalho, você foi um saldo super positivo e você internamente mesmo, não para os outros, não, mas para você se vangloria daquilo, colocando como o sucesso daquela situação, daquela apresentação, daquele projeto que você fez, como sendo única e exclusivamente seu. Porque é onde começa a história do pecado, né? Aonde a humanidade, o início ali em Adão e Eva, o ser humano se colocou como sendo autossuficiente, como eu me posso por mim mesmo. E aí, numa situação de trabalho como essa, você se coloca como você sendo o centro e não como Deus sendo o centro, entende? Daquela conquista ou daquela ação. Só que o que é isso, gente? Isso é um exercício diário e é um exercício de fé, né? Então, por exemplo, você tem essa situação no trabalho para você apresentar um projeto, mas é pedir o discernimento para Deus. É pedir para Deus conduzir a sua preparação durante esse trabalho. E que isso seja um movimento genuíno do seu coração, né? É para pedir a Deus a iluminação da fluidez do Espírito Santo naquele momento que você precisa apresentar. Que seja feito o melhor não só para você, mas para a vida dos outros que te ouvem também. Que a ação gerada com aquele trabalho, com aquele projeto, seja algo que não seja só para sua vanglória, para o seu benefício próprio, mas que aquilo vai ter um impacto positivo e ajudar na vida de outras pessoas. Entende? Então são pequenas coisas que no nosso agir diário fazem com que nós possamos estar mais próximo de Deus e não entender a nossa proximidade com Deus somente no momento que nós estamos orando, ou no momento que nós vamos à missa, ou que nós vamos à igreja, ou que nós participamos de algum grupo, mas é trazer... estar consciente e aberto pela liberdade que você tem de trazer a convivência com Deus no seu dia a dia, porque Deus está aqui o tempo todo. Ele está disponível para nós o tempo todo. Ele está aberto para nós o tempo todo, né? Cristo está ali com os braços abertos para nos receber o tempo todo. Então, às vezes, são pequenas coisas que a gente precisa decidir num dia, ou algum problema que a gente está... que muitas vezes nós esquecemos de colocar nas mãos de Deus e de trazer essa fagulha, né, desse fermento divino para a nossa vida, para que aquela decisão seja tomada sem ser hipócritas de achar que o sofrimento não é aceito, que o sofrimento não deve, que nós não devemos passar pelo sofrimento. Quanto mais eu aprendo sobre a história de Cristo, mas eu vejo que o sofrimento na vida dele como Cristo homem humano se fez presente o tempo todo, desde a hora que esse menino estava na barriga de Maria. O tempo todo, imagina naquela época. Você pensou? Naquela época, uma mulher com um filho na barriga que ela nem tinha casado. Como que você explicaria isso? Hoje nós conhecemos a história, né? Mas naquela época não. Então veja, é entender que o sofrimento faz parte da minha vida, é a minha cruz como humano. Isso é fato. Assim como Cristo teve o sofrimento dele e o carregou e ainda morreu na cruz por mim e por você. É entendendo o sofrimento, entendendo a prova que eu preciso passar, mas ok, eu trago a presença de Deus que está para mim disponível o tempo todo no agir da minha vida, nas pequenas coisas, no cotidiano, nas pequenas atividades. Então, acho que é até uma parábola bem profunda, porque isso aqui abre margem para muita... um mergulhar profundo, né? Um mergulhar interno em si mesmo, para que a partir do conhecimento sobre você também entenda mais a Cristo. E claro, isso já é algo, já é uma graça, né, do Espírito Santo, quando nos permite ter essa consciência, esse discernimento, sabe? Então, que nós possamos trazer, né, esse fermento diário do reino do céu nas pequenas coisas da nossa vida.
Vamos falar um pouquinho mais como a gente pode fazer isso de maneira prática, mas antes a gente vai fazer o nosso intervalinho aqui e a gente volta já, depois do break aqui na Cantate FM. Voltamos já com o programa Fé em Sintonia, Cantate FM 104,5. A frequência do amor de Deus. A gente já volta, hein? Não sai daí. Já. Buenas, estamos de volta aqui com o programa Fé em Sintonia. Hoje a gente está falando aqui da parábola do fermento, uma parábola, pelo menos para mim aqui, acredito para Camila também, uma parábola que não é tão falada, né, assim, como outras aí que são mais famosas, entre aspas, aqui que a gente conhece, que está ali no livro do Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 13, no versículo 33. E ouvindo aí o que a Camila falou no final do último bloco, eu acho que o resumo que a gente poderia fazer é igual o pão mesmo, né? Igual eu vejo a minha mãe fazendo pão, às vezes a minha sogra fazendo pão, e tem todo um esquema que você tem que fazer. Não sei se você que tá ouvindo a gente aí já se arriscou a fazer pão alguma vez na vida. Eu nunca me arrisquei a fazer pão, não. Mas a gente só gosta de ver e de comer. Comer é bom, né? Mas às vezes você já viu, né? As pessoas já viram alguém fazendo pão. Mas nós temos muitas ouvintes aqui que fazem pão, hein, Max? Acredito que sim. E às vezes a receita do pão passa de mãe para filho, de pai para filho, né? Tem uma questão daqueles... quando você vai fazer aqueles pães fermentados, acho que é assim que fala, que você tem uma matriz, né? Você tem uma matrizinha lá daquele fermento que ela... Eu vi uma reportagem esses dias aí que tem uma padaria, não sei da onde, que a matriz é de 1800 e não sei quanto, que ela vem sendo trazida e sendo utilizada pela família, reproduzida, né, até hoje. Só que tem um ambiente que você precisa criar e um processo que precisa acontecer para o pão funcionar. Você pode ter o fermento ali bonitinho, tudo funcionando, mas se eu vejo a minha sogra, ela pega o pão e deixa descansando na janela e põe um negócio em cima do pão lá, porque tem a temperatura certa. O cobertor, luz. Você vai bater o pão, tem que bater o tanto certo lá para dar o glúten do pão, senão não fica bom, o pão não dá certo. O quanto de ar que vai entrar na massa. Fermento, se você põe, mexe de menos, dá errado. Mexe demais, dá errado também. Então o que eu tô querendo dizer com isso? Fazendo a analogia com o que você trouxe aí um pouquinho antes, né, da gente ir pro intervalo, é que o fermento, que é o reino aqui, né, que a gente tá falando, a palavra de Deus e tudo mais, ele vem pra gente e tá disponível para todo mundo. Mas é nossa responsabilidade criar o ambiente e o contexto para que isso que a gente se permita ser tocado por isso, que a gente se permita evoluir, para que a gente se permita ser evangelizado, porque tem gente que não se permite, né? Que não dá nem a abertura para ouvir. E aí eu quero pegar aqui o parênteses aqui, né? Pegar a linha de raciocínio para trazer aqui, inclusive, eu tô lendo um livro que é um livro que ele é um livro que chega a ser engraçado. Ele é o livro de um autor muito conhecido para quem gosta de ler aí literaturas cristãs. Ele é de um autor bem conhecido que, inclusive, eu não sabia disso, é o mesmo autor das Crônicas de Nárnia. Então tem o filme lá das Crônicas de Nárnia, é esse mesmo autor, que ele se chama C.S. Lewis. E ele tem esse livro aqui que eu achei na Amazon por acaso, chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E esse livro, Camila, é muito engraçado porque tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Só para dar o contexto do livro. Ele é um livro que ele representa como se fosse o diabo mestre, não o mestre de todos os espíritos do mal lá. Mas ele é um diabo que ele tem uma, vamos dizer assim, uma experiência de vida um pouco maior, uma patente maior. E ele manda cartas pro sobrinho dele, que tá começando agora como é que fala? Na vida do diabo? Sei lá como é que fala isso. Na vida diabólica. Na vida diabólica, né? Aí
é no formato engraçado mesmo, a ideia é essa. O nome do sobrinho dele é Vermelindo. E o nome dele é, cadê? É Mal, como é que é? Mal do... Ah, meu Deus, esqueci o nome dele. Mas enfim, é um nome engraçado também. E aí, o que ele fala? Ele fica ensinando o sobrinho dele como que o sobrinho dele pode fazer Mal Danado, o nome dele. Mal Danado e Vermelindo é o sobrinho. Então, o Mal Danado e o Vermelindo, né? E aí, uma das coisas aqui que ele fala é a carta do Diabo Mestre ensinando o seu aprendiz, né? Que é inclusive o nome do livro, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Ele tá ali treinando a como que o Vermelindo, ele não precisa se preocupar, mesmo que, por exemplo, em um dos capítulos, o paciente, que ele chama, né, que é o ser humano, se converteu ao cristianismo. E aí o Vermelindo fica apavorado, porque ele fala assim, agora danou, né? O cara se converteu ao cristianismo, como é que eu perdi? Como é que eu vou... Ele fala, ih, fica... E ele fala nesse tom, é um livro, né, mas eu consigo ouvir, cara, é bizarro. Fique tranquilo, porque eu tenho muitos pacientes aqui que são assim, que acabaram de se converter, mas é questão de tempo. Na primeira vírgula, ali na primeira curva, no primeiro momento de dificuldade, você vai ver. Ou então, é melhor ainda que ele se converteu, porque agora ele vai começar a se achar melhor que os outros. Aí é facinho da gente botar... A gente falou no último programa aqui da seta, né? Uhum, é facinho da gente botar ali um cutucão nele, que ele vai começar a julgar todo mundo e vai começar a se achar melhor que os outros, já começa a ver defeito nos outros que ele não vê nele mais. Então, qual que é o contexto geral que me trouxe aqui dessa parábola para esse livro? Que no fundo, o trabalho do diabo, do inimigo na nossa vida, é melar a massa do pão. É melar o contexto. Desandar. É fazer você deixá-la mais quente do que ela deveria. É fazer mais fria do que deveria. Bater menos do que deveria. Bater mais do que deveria. Para que o pão dentro da gente não floresça, né? Não dê aquele pão gostoso, aquele pão suculento, né? Que não cresça, que o fermento não vingue. É esse o principal objetivo do inimigo. E aqui nesse livro, eu até recomendo, mesmo quem não gosta muito de ler, é um livro que ele é engraçado, ele é um livro fácil de ler. Muito... gostoso. Ele é gostoso porque você vê assim, você fala, cara... É isso que acontece. Eu me vi em várias situações. Aqui ele fala do momento de situação de prazer. Ele fala assim, aproveite quando ele estiver numa situação de prazer, para você levar aquele prazer ao prazer extremo, e ele esquecer que o prazer existe também para ser feito. Você falou que agora há pouco, né, das coisas que Deus criou pra gente aproveitar, que faz parte do prazer, é prazer da vida, faz parte a gente ter, a gente não precisa se abster de tudo isso. Mas aí ele leva sempre pro extremo, ele fala assim, ou coloca ele num prazer que ele só vai querer viver no prazer, então é o cara que vai querer beber todo dia, é o cara que vai querer promiscuidade todo dia, que vai trair a esposa, ou a esposa que vai trair o marido, nesse prazer do sexo extremo. Ou o contrário, no puritanismo, ele fala essa palavra, que é aquele que julga tudo, que tudo é errado, que não pode ter prazer na vida, que tudo tem que ser muito ruim, porque é assim que é. E não é nenhum extremo desse, é o que é positivo. E aí eu tava dizendo, né, mesmo pra quem não gosta de ler, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, de C.S., o nome dele se escreve L-E-W-I-S, Lewis, L-E-W-I-S. Você vai ver ali, ele é um autor cristão, né? Ele tem vários livros cristãos, e é um livro muito legal de ler, que você vê como que no fundo, o diabo ele quer mesmo só melar nossa massa de pão. Você tava comentando comigo que no livro também ele fala de uma questão da imagem que ele quer que o ser humano crie deles. Isso, é verdade. Que ele fala o seguinte, né? Ele fala assim, o seu paciente, aí a pessoa, né? De novo, humano. Tô trazendo aqui de novo.
É o mal danado falando com o vermelindo. Né? O mal danado é o chefe, o diabo não é o mestre. chefe, ele é o que tem mais experiência. É tipo o gerente. Isso, porque ele fala assim... E o vermelindo é o aprendiz. Ele trata Lúcifer, né? Ele fala assim, o nosso senhor das profundezas. É tipo a hierarquia do mal. Isso, exatamente. Ele fala assim, o seu paciente, ele não pode desacreditar totalmente que você existe, que a gente existe, mas ele também não pode ser aquele fanático que tem completa certeza da nossa existência e tudo mais. A gente precisa que ele fique no meio termo para que as nossas ações sejam mais eficazes. Então, se ele começar muito a acreditar demais na nossa existência, ficar com muito receio e ir mais pro lado do inimigo, que no caso dele ele tá falando inimigo, é Deus. E ir mais pro mais do inimigo, você planta na mente dele a imagem do diabo, aquele diabo vermelho, com chifre, que aquele negócio exagerado, porque fica tão cômico que ele vai desacreditar de novo. E se ele começar também a 100% desacreditar na gente, você comece a cutucar algumas coisinhas ali, coloca alguém para falar com ele, alguma coisa para que ele volte também a acreditar. A gente precisa que ele fique na água morna, ele chama. Ele precisa ficar na água morna. Então veja que essa visão do diabo, ela realmente não é o demônio que vai se materializar aqui na minha frente e aparecer aquela figura que às vezes a gente acha que é assim, né? Que o demônio age. Ele age É sorrateiro. Sorrateiro. Ele vai pegar, e vou voltando, né? Na nossa parábola aqui do fermento. O fermento tá ali em você já criando o glúten do pão para que o pão fique ali mais suculento, né? Fofinho, aquela coisa toda. Ele vem, o que ele faz? Joga uma água no seu pão. Ele faz você aumentar a proporção da farinha. O pão vai ficar seco. Ao invés de ficar macio, fica seco, fica duro. Ele vai criando contexto para que o ambiente onde esse fermento, que é a palavra, o reino, ele iria criar aquele pão florescer, ficar maravilhoso, fica ruim. Envenenando a gente por dentro. Sim, então, e aí entra o que é isso? A fragilidade do espírito. Porque isso é permissão nossa. Total. Certo? Quando nós porque temos Deus nos fez assim. Isso. Que você isso escolhe. É o livre-arbítrio. Você escolhe. Isso, ele você questiona escolhe. isso. Ele fala assim, o inimigo, olha só, o que ele faz? Em vez dele ir lá e conduzir a vida de todo mundo já, pegar não, ele dá o livre-arbítrio pra pessoa escolher. Ai, se fosse com a gente aqui, não seria desse jeito. Cara, olha, vocês precisam ler esse livro. É muito interessante. E você falando cara. isso, né? Porque esse agir sorrateiro do mal, que momento que isso vai mais acontecer na nossa vida? Na dificuldade, né, gente? Na onde a gente tá mais vulnerável, mais fragilizado emocional e espiritualmente. Vou pegar o gancho. Ele fala dos dois. Ele fala assim, 2 momentos que você pode pegar ele de uma maneira mais fácil. Quando tá tudo dando certo, porque ele fala assim, o livro ele é cômico, mas ele também tá explicando, né, como as coisas falam assim, a vida é feita de altos e baixos, né, então, só que o paciente, ele não sabe disso, e você não pode deixar ele saber disso, que a vida é feita de altos e baixos em formato de ondas. Então, quando ele tá numa onda muito alta, você vai pegar ele pela luxúria. Ah, sim. Porque aí tá tudo bem, ele vai esquecer do inimigo, que no caso aqui, né, tô parafraseando aqui como é? Esqueci de novo, mal danado. Mal danado. Né? Porque quando tá tudo bem, e ele tá na luxúria, vivendo os prazeres, é mais fácil dele se desconectar de Deus. É mais fácil de você cutucar ele ali. Sim. E também, quando ele tá lá na baixa, que é onde ele vai querer, muitas vezes ele vai se recorrer lá, você joga dúvida na cabeça dele, você joga questões que não tem nada a ver com a vida dele, mas que vão fazer com que ele fique se martirizando por dentro, vai sofrer mais e vem mais pro nosso lado, ele se achar ruim, que ele se acha que não serve pra nada, mas nessa vida é muito louco, que tem a ver com o que você tava dizendo aí, né? Então, de novo, que inclusive, aí é outro livro que eu tô lendo, mas aqui daí isso fica para indicação no próximo programa,
que é a gente entender das virtudes. E uma das virtudes é um livro de Santo Agostinho que eu tô lendo. E uma das virtudes é temperança, que é justamente a gente saber, o próprio nome diz, né? Temperar. É você saber dosar as coisas. Os sentimentos, dosar a emoção. Se eu tô no tudo bem, eu não vou no tudo bem ao extremo. Qual que é a temperança nisso? Quando que eu tenho que navegar mais para um lado, mais para o outro, para a massa do pão não desandar? Quando que eu tenho que bater um pouquinho mais ela? Porque eu vejo lá a minha mãe lá, rebenta o pão, né? Às vezes você tem que ir massa e vira e massa. Com vigor, né? Exato. Do mesmo tempo que um minutinho depois você tem que deixar ele descansar, sem mexer. E isso é a nossa vida. Essa é a parábola do fermento aqui. Sim. Entendeu? Sim. E essa questão que o livro traz é muito interessante, porque quando você diz, né, que nesse trecho ele fala assim, mas quando a pessoa tá mal, também é uma maneira da gente intervir como mal, porque gerando dúvidas e tudo mais. Então, o agir do mal na nossa vida, ele vai acontecer, porque isso vem através da onde? Através do nosso pensamento. Aquele momento que você tá passando uma dificuldade muito profunda, por mais que você tenda a recorrer mais a Deus para ajudar a você sair daquele sofrimento, mas vem esses questionamentos, essas dúvidas, essas angústias. E isso não faz parte de Deus, isso faz parte do mal. Só que é o quanto você permite que aquele mal continue dentro de você, que é o que o Max falou. Que aí esse é o ingrediente que vai desandar a massa do seu pão, né? E ao contrário, você precisa colocar mais fermento, que é o reino do céu, para que aquela situação seja superada e aquilo te trazer um crescimento, porque o sofrimento, ele é um fato, né? Não adianta nós não querermos, isso faz parte da nossa condição humana. E aí, quanto mais nós fortalecemos a nossa fé, quanto mais nós entendemos isso, mesmo como cristãos, quando a gente passa pelo momento do vale, nós sabemos daquilo, existe uma dor, existe até uma punição ali em alguns casos, né, da nossa própria vida, de achar que aquilo é algo que está nos punindo por alguma coisa, né, tá vivendo aquela situação. Porém, quando a gente sabe, a gente entende que aquele mal tá tentando atuar, mas nós combatemos ele com um fermento de Deus, né? E isso é o livre-arbítrio que Deus nos dá. Exato. E a gente tem que estar presente para isso, né? Só para pegar um trechinho aqui pra gente finalizar, ele nessa carta que ele tá contando que o paciente recém-convertido cristão fez novas amizades não muito boas, né? Aliás, na visão dele são amizades boas, né? Mas a gente sabe que são amizades não muito boas. Ele fala assim, ó. O mal danado falando pro aprendiz. Sem dúvida, ele, o paciente, não demorará a perceber que a sua própria fé está em oposição direta aos pressupostos sobre os quais se baseia toda a conversa dos seus novos amigos. Ou seja, que não tem nada a ver eles serem amigos. Eu não creio que isso faça muita diferença desde que você possa persuadi-lo, olha só, desde que você possa persuadi-lo a postergar qualquer reconhecimento aberto desse fato. Isso será fácil de fazer com a ajuda da vergonha, do orgulho, da modéstia e da vaidade. Ou seja, aqui dando um exemplo, né, num trecho bem curtinho, o ambiente que ele estava, de pessoas que não condizem com a mesma visão dele de mundo, de fé. Qual que é o trabalho do diabo? Fazer a pessoa ficar com vergonha, com vaidade, achar que não faz sentido falar aquilo porque são amigos e que só a presença dele ali já é legal para continuar com aquele ambiente errado, né? De novo, o ambiente. De novo, o contexto todo que estraga a nossa massa do pão e que faz com que o pão não cresça. Trazendo, né, o nosso foco em trazer o fermento, que como na parábola Jesus compara,
o reino do céu ao fermento que é colocado na massa do pão. Exatamente. E só pra gente finalizar, eu assisti uma pregação essa semana do Frei Gilson, que eu adoro, inclusive, e ele tava falando sobre as questões de mortificação, e uma das coisas que ele diz que me gravou muito, Max, e tem tudo a ver com isso aqui, é que nós temos a escolha de enfrentar o sofrimento com covardia ou com valentia. Toma essa. Aquilo ali calou no meu coração. Foi a semente plantada no meu coração. Porque eu falei, nossa, é verdade. É isso. E é isso que Deus espera de nós, né? Deus, como que Cristo enfrentou o sofrimento dele? É isso aí. É com muita valentia, né? E se nós buscamos a salvação e pedimos a Deus para que tenhamos o coração semelhante ao dele, a nossa escolha sempre, diante de qualquer situação da nossa vida, por mais difícil e dolorosa que seja, precisa ser, a exemplo de Cristo, escolher, decidir enfrentar o sofrimento com valentia. Caraca, uma parábola de 2 linhas. Nossa, e dá pra falar mais muita coisa, porque minha cabeça já tá acelerada aqui. Nosso tempo tá chegando aqui ao final. Ah. Olha só, espero que tenha servido de inspiração pra você aí, do outro lado, certo? Nesse sábado de aleluia, né? Olha sábado só. de aleluia, não deixe o diabo melar a massa do seu pão aí, porque Jesus caprichou no fermento que ele deixou contigo, só que tem parte que é sua responsabilidade, que é criar aí todo o ambiente para que esse pão cresça, não é? E tem alguns seres aí que estão doidos para que o seu pão não cresça, que fique murcho, né? Que não dê aquele pão saboroso. Então não deixe isso acontecer, tá bom? Tá nas suas mãos, aproveite esse momento tão especial que a gente tá vivendo, que é talvez o momento mais especial para quem tem a fé cristã aí, que é a Semana Santa, Sim. Paixão de Cristo, hoje, sábado, amanhã, participem, domingo, né, das missas aí das na missas, comunidade. Exatamente. Enfim, né, faça parte aí para que o seu ambiente seja sadio para o seu pão crescer. Permita cada vez mais que Jesus entre na sua vida, que Deus esteja na sua vida, porque Ele está disponível para você o tempo todo. Exatamente. E uma das maneiras de fazer isso, só para fechar, é você estudando mais, tá? Isso é uma coisa que eu tenho feito muito. Eu não tinha hábito de ler leituras além da Bíblia, mas existem muitos autores muito legais. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, nossa, tem literaturas incríveis. Chesterton, que é um outro também, só que é uma leitura um pouco mais desafiadora. E, gente, o que eu descobri aqui, que eu compartilhei com a Camila? São livrinhos de R$10. Mas aqui na própria livraria da Cantate. Na livraria da Cantate tem muitos livrinhos para aprender sobre a história de Deus. De leitura simples, como esse do C.S. Lewis, que eu falei para você aqui, que é uma história, você dá risada dele. Mas você sabe que é verdade essa jossa, que é isso que a gente tem que cuidar. Exato. Entendeu? Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, estudem bastante, entendam os conceitos, da onde vem, os conceitos históricos. A Bíblia é essa versão que eu falo para vocês aqui, ela tem muita explicação, é legal de você ver, porque com isso você vai tendo mais base para trabalhar tanto o seu lado espiritual, o seu lado emocional, o seu lado racional, inclusive, em cima disso, tá bom? E assim a gente fecha aqui o nosso programa Fé em Sintonia de hoje. Um abraço para todos vocês aí. Muito obrigado por terem nos acompanhado até agora. Se você tá com a gente aí no WhatsApp, você tem a oportunidade de ouvir de novo o programa. E eu convido você a encaminhar esse programa para alguém que você entenda que precisa receber essa mensagem aí na sua casa. Camila, obrigado pelo programa de hoje. Obrigada, Max. Obrigada, gente. Um beijo para todos vocês que estavam conosco aqui. E até sábado que vem. E mais um programa Fé em Sintonia, se Deus quiser. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Voltamos no sábado que vem, então, com mais um programa Fé em Sintonia, aqui na Cantate FM 104,5. A frequência do amor de Deus. Valeu, galera. Boa Páscoa, gente. Boa Beijo. Páscoa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.